Deixa eu te situar aqui aonde nós estamos agora. 1 Samuel capítulo 17, eu te trouxe 9 características de Davi, 9 atitudes que Davi teve, que você a partir de hoje vai começar a ter também. A partir do versículo 20 começa a falar de como Davi se posicionou. E aí vai falar que, primeiro de tudo, ele levantou-se de madrugada. E aqui eu quero fazer uma reflexão para você, que quando foi a última vez que você levantou-se de madrugada ou se pôs de pé, se levantou em favor de uma criança ou se levantou em favor de alguém, em favor do ministério infantil? Davi levantou-se. O ato de levantar-se, o ato de colocar-se em pé em favor de algo, indica que realmente ele estava partindo a fazer alguma coisa. Você, no Ministério Infantil ou em qualquer área que você esteja desenvolvendo, chega aquele momento que você tem que decidir fazer algo. E para você fazer algo, você tem que se levantar, tem que se colocar à disposição para fazer. Você não pode esperar que sempre alguém faça para você, que sempre alguém te elogie para que você siga fazendo, ou nada disso. Davi levantou-se de madrugada. E o fato de levantar-se de madrugada, né, ele se preparou, ele estava ali se preparando para fazer algo durante o dia, que aqui no caso era levar a comida para os seus irmãos lá no campo de batalha. A segunda atitude de Davi, ele, antes de sair, ele deixou as suas ovelhas protegidas. Então, ele ia fazer outra coisa, ele decidiu, né? Ele tinha outra tarefa a fazer, mas antes de desenvolver essa outra tarefa, ele protegeu, ele cuidou, ele não deixou desamparada a tarefa que ele desenvolvia aqui. Então, sempre que você for chamada a desenvolver outro trabalho, a cuidar de outro setor ou outra coisa que te influencie, a deixar o trabalho que você já desenvolve, cuide para que aqui fique protegido. Sabe quando nós conversamos sobre você desenvolver atividades com as crianças, fazer atividades que envolvam eles vão se aproximando mais e mais de você? Cuide para que quando você saia a fazer outra coisa, essa criança não fique desprotegida, não fique abandonada, que tudo aquilo que você proporcionava para ela, alguém tem que proporcionar, alguém tem que ceder, alguém tem que alimentar essa criança. Então, sempre cuide das ovelhas que você já tem em mãos. Preocupe-se com as ovelhinhas que você tem, seja ela uma, duas ou três, porque mais adiante você vai ver que o próprio irmão de Davi fala, né? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, né? Menosprezando o trabalho dele. Então, antes de alguém menosprezar o seu trabalho, cuide das pequenas ovelhas que você tem. Não abandone as pequenas ovelhas que você tem para sair em busca de outra coisa que pode parecer maior ou mais importante. Não menospreze o que você tem hoje, né? A sua turma, por exemplo, de 2, 3, 4, 5 aluninhos. Cuide das suas poucas ovelhas. Davi, antes de sair, ele deixou as ovelhas protegidas com outro pastor. A terceira, então, característica, ele pegou a sua capa e saiu. Ele não saiu desprotegido, ele não sabia se ia fazer frio, ele não sabia se ia fazer calor. Ele pegou a sua capa e foi. Ele não esperou ninguém dar uma segunda ordem para ele não esperou ninguém dar um empurrãozinho nele. A Bíblia não relata se alguém lembrou ele de levar capa ou não. Ele armou-se, ele protegeu-se. Antes de ele ir desenvolver alguma outra atividade, ele protegeu-se e foi. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Sempre que você for fazer a sua aula, proteja-se, né? Vá preparado, leve o seu estudo, desenvolva a sua lição, aplique-se naquilo ali, vá conhecendo o que você vai fazer. Jamais chegue na frente de uma criança ministrar uma palavra, ministrar uma lição de qualquer forma. Proteja-se, vá protegido com o conhecimento, leve a sua capa do conhecimento junto para a sua aula. A criança pode te perguntar alguma coisa que você porventura não vai saber, não porque você realmente não sabe, mas porque você não estudou. Se você tivesse estudado, se você tivesse se aprofundado, quem sabe você saberia. Então, sempre proteja-se, né? Se vista de conhecimento e vá. A quarta coisa, os próprios irmãos de Davi tentaram menosprezar o trabalho dele, né? Quando falaram, cadê suas poucas
ovelhas. Davi não se deixou abater. Então, não se deixa abater quando alguém menosprezar o trabalho que você faz. Ah, mas só tem isso de criança. Ah, mas o teu pastor não te valoriza. Ah, mas tu não é apoiado, tu não tem apoio. Ah, mas isso... Não permita que nada disso entre na sua mente. Feche seus ouvidos para esse tipo de menosprezo, para esse tipo de crítica. Não dê ouvidos a isso. Não permita que isso machuque você. Não permita que isso feche os seus olhos para aquilo que Deus te chamou para fazer. Davi em nenhum momento se deixou menosprezar. Ele não recebeu aquele menosprezo. Ele não deixou com que a estima dele fosse rebaixada pelo fato dos seus próprios irmãos terem o menosprezado. Então, não permita que críticas venham te destruir. O desprezo de alguém venha te colocar para baixo. A quinta atitude dele também, depois do desprezo, foi que tentaram convencê-lo de que ele era inapto a vencer com Golias. Ali quando colocam todas as características de Golias, mas Golias já é experiente, Golias é um soldado de guerra, e você é um simples soldado, né? Você não tá apto a enfrentar isso. A mesma coisa quando te dizem assim, mas você não sabe ser professora. Mas você nunca deu aula. Mas você nunca fez isso. Mas você nunca cantou com criança. E aí aquilo ali começa a te fazer pensar que realmente você não é capaz. Davi não deu ouvidos para isso também, e ele não se convenceu de que realmente ele não estava apto para aquilo ali. Ele permaneceu firme, convicto daquilo que ele sabia que ele era. Então, ele sabia que o trabalho que ele tinha lá com as ovelhas era muito importante, assim como ele sabia de que se ele decidisse entrar no campo de guerra com Golias, ele ia sair dali vencedor. Ele estava apto sim. Então, de novo, feche seus ouvidos e não permita com que nada disso entre e manipule a sua mente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.